e parentalidade sustentável, o ilícito parental e a precificação do desafeto nas estruturas familiares e contemporâneas. A conversa será mediada pela advogada Kátia Paiva, conselheira estadual da OAB-MS, presidente da Comissão de Empresas Familiares e Holding do IBDFAM-MS e especialista em Direito Civil e Empresarial, Famílias e Sucessões. Kátia, mais uma vez, seja muito bem-vinda. A palavra é sua. Obrigada, Stephanie Brits, Joel Silva, doutora Silmara, por ter tão prontamente recebido e aceito esse convite para estar aqui hoje conosco, para falar um pouco da pessoa que você é, da advogada e de todo esse conhecimento e experiência na advocacia e que possa aqui compartilhar um pouquinho desse conhecimento para nós, jovens mortais que estamos aqui hoje, para refletir e aprender com você sobre tudo que você vai dizer hoje. Muito obrigada. Agradeço também ao Beto Figueiró por ter permitido a realização desse caderno jurídico e a Jade Fiário, que tão prontamente fez todo esse projeto conosco. Muito obrigada, Jade. Doutora, a gente já falou no rádio, né? Abrimos aí a conversa, mas não dá para começar sem perguntar, né? Acho que o que a gente sempre tem, a primeira curiosidade, né? Como é que surgiu aí a vontade pela advocacia? Pai e mães advogados, né? Não tinha tanto seriado quando a senhora começou como tem agora. Como é que foi isso? Primeiro, bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite, Kátia, muito gentilmente formulado por você. Agradecer ao Beto Figueiró e à Antena 1, né, a presença do Joel e da Stephanie conduzindo esses trabalhos. Dizer que é o imenso privilégio, é uma honra estar aqui presente e poder compartilhar um pouquinho da minha história de vida e da minha profissão, que eu tanto amo, com os ouvintes, né, da Antena 1. Joel, é muito interessante porque na medida em que você vai lendo o meu currículo, a gente vai fazendo uma revisitação do nosso passado, né? E a gente vai percebendo o que guiou cada escolha, né? Como é que as coisas foram se desenhando com o tempo. E eu tenho a percepção muito nítida que eu jamais cogitei outra profissão senão algo relacionado ao direito, né? Então, a opção pelo direito sempre foi algo muito presente. Eu estava contando para a Kátia que no ano do meu vestibular, né, eu tinha 16 anos e eu sofri uma perda muito grande, porque em setembro daquele ano meu pai veio a falecer de uma maneira muito abrupta. E naquele momento, durante um período muito breve, eu cogitei mudar a minha escolha e fazer medicina. E felizmente naquele momento eu tive professores que me orientaram no sentido de voltar ao plano original, né? Porque aquela escolha era muito circunstancial que eu estava fazendo, né? E eu sempre entendi que eu reunia aptidões e predicados que poderiam ser muito valiosos no exercício da advocacia particularmente, né? Sempre gostei muito de ler, de me comunicar, né, de falar em público. Então, eu sempre entendi que aquilo poderia ser um ativo interessante no exercício, no caso da advocacia. E foi assim que eu comecei a minha trajetória. Mas, veja, a minha mãe foi dona de casa, é dona de casa, e o meu pai, muito embora tenha feito direito, exerceu muito pouco. Meu pai era piloto da Força Aérea e depois, logo depois, seguiu para a carreira pública, porque ele foi presidente da Telemes à época, durante 2 gestões. Então, eu não tive uma vivência com eles próxima do direito. Realmente foi uma escolha muito pessoal. Eu pergunto assim, né? Porque a turma hoje tudo quer entrar porque está assistindo muito seriado, né? Achando que já vai começar Harvey Specter na vida. Não é assim não, né, doutor? O negócio tem que começar, tem muita luta para chegar, né, ao nível de excelência, né? Em termos de mídia, porque na época isso não existia, o mais próximo de referência cinematográfica que eu tive, o meu pai era um grande fã dos clássicos, então a gente tinha um hábito de assistir os clássicos juntos. Então ele colocou, desde muito novinho, para assistir O Sol é para Todos. Então eu não sei se aqui as pessoas já assistiram, mas recomendo que o façam. É um filme maravilhoso sobre o exercício da profissão, mas é bem antiguinho. Stephanie, você que está de Erin Brockovich para cá, por favor. Né? Olha só. Assista O Sol é para Todos. Doutora, hoje também, o que a senhora vê que são os maiores desafios dentro do universo da advocacia, no exercício da profissão e até na área de formação acadêmica, né? Porque, querendo ou não, são muitos jovens advogadas e advogadas sendo formados hoje no mercado. Eu acho que a gente tem que dividir essa resposta, então, entre a academia e o exercício da profissão. Eu vejo que alguns movimentos de grade são importantes
dentro da formação acadêmica, porque até mesmo pelo ingresso da IA dentro da nossa realidade, não basta você ter conhecimento técnico, né? O acesso à informação ficou muito automatizado. Então, eu acredito que a formação acadêmica deve privilegiar o tratamento desses dados, o tratamento dessas informações, de modo que essas informações se convertam efetivamente em conhecimento. Então, como mediar para o aluno e para o jovem profissional esse caminho entre a obtenção de determinadas informações e dados e a conversão realmente em conhecimento. E eu acredito que a profissão hoje, já adentrando a segunda parte da resposta, exige do profissional o exercício de algumas atividades para as quais a formação acadêmica não vem preparando, né? Como, por exemplo, comunicação, liderança, capacidade de escuta e compreensão do outro, né? Eu estava comentando com o Joel no intervalo, meu filho está fazendo direito, está no primeiro ano de direito numa faculdade em São Paulo, e uma das matérias, uma das disciplinas que ele está fazendo é de métodos de composição de conflito, já no primeiro e segundo semestre, né? Então, eu acredito que a academia deve capacitar e formar esses jovens para esse olhar mais apurado, né, de como escutar antes de atender, porque existe uma grande diferença, né, Stephanie, entre você atender um cliente e entender o cliente. Nossa, você falou uma coisa muito importante, que quando nós aprendemos a escutar o cliente, muitas vezes naquela escuta, não é, doutora? É quando nós observamos o que é possível, o que realmente não é possível fazer. Mesmo que ele queira, a possibilidade jurídica do que ele deseja não vai ser atendida. Mas como que você, dentro da sua profissão, lá, a jovenzinha, a Silmara jovem, recém-saída da faculdade, como que foi a escolha das áreas com relação à sua aptidão, que você mais gostava? Porque no início nós sabemos que praticamente todos os advogados são clínicos, uma forma de clínica geral. Clínico geral, né? Mas como que foi? Naturalmente você foi indo para uma área jurídica que hoje você, inclusive, é professora da Escola da Magistratura, no direito sucessório. Mas como foi lá no início? É muito interessante fazer essa revisitação do passado, porque ainda como estudante, eu fiz estágios no Tribunal de Justiça e parti para um estágio na advocacia tributarista. Eu fui estagiária da doutora Aires Gonçalves, que era especialista em direito tributário. E quando eu me formei, eu quis logo seguir para a pós-graduação e fui para São Paulo para fazer isso e passei a ser correspondente do escritório onde hoje eu sou sócia. Esse escritório tinha algumas demandas em São Paulo e eu comecei a atuar como correspondente lá. E voltando para Campo Grande 2 anos depois, eu fui efetivada na condição de associada deste mesmo escritório, onde eu estou há 26 anos. Nesse escritório, que é comandado pelo Newley Amarila, que vem a ser meu esposo, ele fazia, de fato, essa advocacia generalista, como de fato ainda fazemos. Mas é uma advocacia que algumas pessoas chamam de advocacia boutique, né? Existe, eu acho, um outro nome em inglês que traduz melhor, que é o tailor-made, né? É feito sob medida. Nós não atuamos na advocacia de massa, então realmente é uma advocacia muito particularizada. E existia uma imensa quantidade de clientes que eram atendidos em diversas áreas, no societário, empresarial, tributário. E existia uma parte desse atendimento que o Newley tinha um pouco de resistência em fazer, que era a parte de família e sucessão, porque ele sempre entendeu que era uma área muito específica, que demandava um cuidado, uma sensibilidade muito grande, sobretudo no processo de escuta. E ele fazia, mas ele não gostava muito. Eu falei, tá aí o meu flanco de atuação. Né? Eu vou buscar, então, todos esses clientes que já estão inseridos dentro do contexto do escritório e mapear as demandas que eles possuem nesses campos específicos. Foi exatamente aí, numa espécie de advocacia, entre aspas, residual do escritório, que eu comecei a desenvolver os meus estudos no direito de família e sucessão.
Puxa, que legal. E aí você percebe que tudo começa numa construção mesmo, tudo tem uma história. E aí foi a partir daí que você começou a se especializar. Como que surgiu, então, a pesquisadora, a autora de livros? Você sabe, Kátia, que durante a nossa trajetória, a nossa biografia, e aqui eu falo na condição, sobretudo, de mulher, a gente passa por inúmeros desafios. Então, existe uma frase da Cora Coralina que fala assim: desistir, já pensei muitas vezes, mas nunca me levei realmente a sério. Em determinados momentos da minha trajetória, eu questionei se eu deveria prosseguir ou não. E esses momentos estavam muito relacionados à maternidade, né? Eu tive o nascimento da minha primeira filha, e aí o ajuste da maternidade para o exercício de uma profissão que demanda tanto de você é muito complexo. E naquele momento eu falei, gente, eu não vou conseguir, não vou dar conta. Né? Você tem algo que os psicólogos chamam de atenção materna primária, então você fica muito voltado para o bebê. Eu nunca mais vou ter aquela percepção aguçada, aquela sagacidade. Vou desistir. E aí eu contei, felizmente, com o suporte do meu marido, na época, meu sócio, falar, não vai. Arrume uma estratégia para realmente prosseguir na profissão. Eu falei, bom, então, já que eu vou prosseguir, eu vou dobrar a aposta. E comecei a fazer o mestrado. Então, aquilo que já era difícil ficou pior. E eu fui fazer o mestrado numa época onde não existiam cursos de mestrado aqui. Eu fui fazer meu mestrado em São Paulo, então eu viajava de quarta a sexta, toda semana, para poder fazer as disciplinas no mestrado. E comecei a desenvolver, então, o gosto, né, pela produção científica nesse momento. Tive uma orientadora fabulosa, que até hoje é minha grande amiga, que é a professora Gisele Deronaca, que é um expoente do direito de família e sucessão e foi uma grande incentivadora naquele momento. Depois, eu tive um episódio de fragilidade física muito grande na minha vida. Eu fiquei doente, tive que superar uma doença muito, muito importante. E, na sequência, mais uma vez, dobrei a aposta. Falei, agora eu vou fazer o doutorado. E foi assim, foi na base da dobra da aposta. Mas eu acabei desenvolvendo um gosto, uma paixão muito grande pela academia, pela produção científica, e percebi que aquilo era fundamental para a construção da minha advocacia. Então, o mestrado e o doutorado não são exercícios de vaidade, de alimentação de ego. Eles foram fundamentais para que a minha advocacia mudasse. E tem alguma coisa que a senhora traz dessa experiência concreta no escritório que influencia direto essa sua pesquisa, busca constante? Eu acho que são situações que se retroalimentam. Então, no exercício da advocacia familiarista e de sucessões, a gente se depara com alguns casos emblemáticos que acabam instigando o estudo. E o estudo, às vezes, acaba fornecendo soluções inusitadas para os casos que nós enfrentamos. Então, por vezes, eu estou preparando uma aula, Joel, para um determinado tema e lendo os autores, né, de maior relevância. Puxa vida, isso aqui se aplica no caso X, no caso Y. Né? Então, você vê que são realidades que se intercambeiam, sabe? Elas se comunicam. Eu vou pedir para vocês apertarem o cinto, porque a gente vai para uma viagem agora. As minhas perguntas geralmente são viagens, mas eu estou ouvindo a senhora... Medo. Eu estou ouvindo a senhora falar aqui. E primeira viagem mais longe, depois a gente volta para o assunto. Estou me lembrando, né, que, se não me falha a memória, foi a HBO produziu um seriado a respeito do Pablo Escobar, que precisou ser mudado durante as filmagens, porque acabou romantizando demais, a turma estava torcendo para o Pablo Escobar. E recentemente, né, a Netflix disponibilizou aí o caso da Elise Matsunaga, e agora, recentemente, fez um filme ainda, né, a respeito dela. E a gente se pega ali, de repente, fazendo um julgamento, dando razão, não, mas as perguntas que ficaram na minha cabeça foram as seguintes, né? E são bem... Até fiz depois para a IA a pergunta a respeito, né, se ela teria direito à herança depois de tudo, né? E aí a filha, que ela não vê, não tem contato, mas ela ainda é mãe. E aí, no final do filme, diz que a menina é criada pelos avós e terá o direito de escolher aos 18 se vai ou não querer contato com a mãe. E aí eu já pensando de novo na questão financeira. Mas a pergunta não é nada disso. É o seguinte, essa romantização que pode acontecer às vezes,
O advogado que está lá, o juiz, ele sente esses efeitos quando está acontecendo. Vocês da mídia, Stephanie, Você tem essa da mídia, mania Joel. de exaltar, de condenar. Temos o caso da escola base. Olha as viagens que eu estou dando aqui. E como é que é isso, né, nesse ramo de atuação da senhora, que envolve afeto, envolve uma série de situações, né? Quer dizer, a gente fala que o advogado Foi é o muito primeiro longe, juiz. doutora? Não, não. O advogado é o primeiro juiz da causa, né? Então é ele que, quando vai fazer a escuta do cliente, colhe daquela quantidade imensa de informações, de subjetividades, aquilo que realmente importa e é relevante para a compreensão daquele caso. Então, o primeiro filtro que se estabelece é por intermédio do advogado. Você está ali diante da mesa de um cliente que está expondo os seus dramas e as suas percepções, e você consegue, a partir dali, se tiver paciência e tiver essa escuta mais preparada, compreender aquilo que realmente é importante. E você vai, então, funcionar como interlocutor para o juiz. É claro que o advogado e o magistrado, eles não têm aquilo que o professor Lênio Streck fala de grau zero de compreensão. Advogado e juiz e promotor e defensor são pessoas que decorrem das suas próprias criações, né, das correntes de valor e de ideologia que eles seguem. Então, isso tudo faz parte daquilo que ele é. O grande cuidado é não permitir que estes pré-juízos, esses pré-conceitos, contaminem a sua compreensão da causa, né? Então, eu posso ter pessoalmente uma série de convicções, mas quando eu estou realizando a escuta e o atendimento daquele cliente, eu tenho de tentar me imunizar com relação a esses preconceitos. E da mesma forma, o juiz. Então, o juiz não é um ser neutro, ele tem de ser imparcial, mas ele não é necessariamente neutro, porque ele traz todas essas vivências que são próprias do ser humano. Então, essa romantização, às vezes, é muito perigosa, sabe, Joel? Porque a gente estabelece alguns estereótipos que não são adequados, né? Complementando, você, na qualidade de professora da Escola da Magistratura, como você leva isso para aqueles que estão se preparando para serem os juízes da causa? Como é lidar para com que eles separem isso de uma forma muito séria, correta, de não envolver aquilo que ele pensa ou até mesmo a própria vivência espiritual, porque esse juiz também tem uma família, esse juiz também pode ter tido conflitos com seus irmãos com relação à herança, a um divórcio, inclusive alienação parental dentro da própria casa, onde houve esse divórcio. Como que você traz ele para uma realidade para ele não se envolver nessa causa? Como que é feito esse tratamento? Eu acho que no campo da preparação dessas pessoas que vão realmente adentrar as carreiras jurídicas, é importante que a gente forneça mais do que preparo técnico. Eles devem compreender que, em inúmeras situações, eles serão demandados a partir da interpretação daquilo que a lei estabelece. Porque existe uma diferença muito grande entre aquilo que a lei diz, friamente, e a interpretação que o juiz, ou até mesmo o advogado, faz a partir daquilo que está disposto. Não por outra razão, a gente tem no nosso ordenamento uma série de princípios que funcionam realmente como uma lupa ou uma lente de óculos que você coloca para você ver aquilo que está disposto em lei, mas de uma maneira mais humanizada, mais adequada aos tempos que você vive. Então, vou te dar um exemplo. A gente tem até hoje no Código Civil dizendo a respeito da união de homem e mulher para a formação de uma entidade familiar. Então, a dualidade de sexos para a realização de uma entidade familiar. Essa dualidade de sexos ela foi ultrapassada por um entendimento da jurisprudência. Então, hoje a jurisprudência sedimentou o entendimento que é possível o casamento e a união estável de pessoas do mesmo sexo. A lei continua a mesma. O que mudou foi a lente daquele que a interpreta. Então, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana, da persecução da felicidade, da afetividade, o intérprete da lei, o juiz, vai ler aquilo que a lei friamente dispõe sob uma perspectiva atual. Então, eu acho que o grande preparo que deve ser implementado no campo das escolas de preparação para a magistratura deve ser nesse sentido. Como a gente tem hoje os recursos tecnológicos que propiciam o acesso aos dados, às informações,
né? Então, do ponto de vista técnico, isso foi facilitado. Nós temos que investir na capacidade humana de compreensão. Doutora, a senhora está num dos maiores escritórios, né, mais conceituados aqui do estado do Brasil, vamos dizer assim, e até mandar um grande abraço para uma grande amiga, a Luísa Fachin. Mandar um beijo no coração dela. E como é que está isso? A gente está vendo hoje um isolamento do profissional, né? O jornalista que antes vinha para a redação para conversar com todo mundo, ele já tem a inteligência artificial dele, ele vai embora. E a gente tinha essa relação de troca de ideias, né? Eu estou pegando o pé agora como é que o escritório está lidando com isso, né? Com essas relações humanas que a gente está cada vez mais isolado, né? A gente se pega em casa muitas vezes, cada um com fone de ouvido. Isso é um perigo, né? Esses dias a minha filha me deu bênção por WhatsApp. Né? Então, assim, como é que está isso na discussão dos casos, né? Na discussão dessa construção de ideias, né? Nesse dia a dia tão corrido e com tantas facilidades que nos afastam? Sim. Eu vou fazer agora uma partilha muito pessoal, né? Porque o escritório é literalmente a minha casa, a extensão da minha casa. Né? Eu estou no escritório há 26 anos, sou sócia há 23, e o escritório tem uma conotação extremamente familiar para mim, porque eu e o Newley somos casados há 26 anos, um pouquinho menos, e temos essa extensão familiar ali presente. E nós, muito embora seja um escritório muito bem conceituado, nós somos uma equipe muito enxuta, Joel. Nós somos poucos, né? Exatamente por conta do tipo de advocacia que a gente desenvolve. Então, nós temos uma ligação muito estreita com a nossa equipe, né? Nós conversamos diariamente e investimos muito na formação. Então, não existe dentro da progressão do escritório repasse de pai para filho. Na verdade, nós construímos essas carreiras. Então, é muito comum que estagiários alcancem a efetivação no quadro de associados e depois se transformem em sócios. Então, nós temos hoje uma equipe muito jovem, que varia ali de 26 a 36, né, que eu acredito seja o futuro do escritório. Então, a gente precisa fazer esse repasse geracional. Eles estão muito presentes na formação das teses, na discussão dos casos, no atendimento dos clientes, no apoio institucional. Então, é muito comum, por exemplo, você encontrar a mim ou o Newley despachando no tribunal memoriais com os desembargadores na presença dos associados. Eles precisam estar presentes, eles precisam compreender como as coisas funcionam na prática. Eu tive um grande aprendizado, porque o Newley foi meu professor na faculdade, né, foi meu professor de processo civil, e depois eu me transformei em sócia dele. Né? Pois é. As regras de compliance à época não se aplicavam. Nós depois nos transformamos em sócios, mas eu tive um grande aprendizado internamente, porque eu pude participar de audiências ao lado dele. Né? Compreender, porque a audiência é um grande aprendizado para o advogado, é algo muito dinâmico, que demanda um grande conhecimento do processo e uma grande capacidade de resposta imediata às situações que se apresentam ali. Então, você acompanhar um advogado que já tem experiência na formulação de perguntas, na indagação de testemunhas, na percepção de algumas realidades que são muito instantâneas, faz toda a diferença. A gente pretende sempre perpetuar isso para as novas gerações do escritório. É por intermédio deles que o escritório sobreviverá aos tempos. Interessante você falar sobre tudo isso, porque hoje, após pandemia, nós tivemos a criação das audiências telepresencial, onde a maioria dos jovens sequer puderam participar de audiências de instrução e nem podem participar, porque geralmente ocorre na vara de família o segredo de justiça. Então, eles ficam de uma forma à mercê eles não podem participar e eles não vivenciam como é direcionar uma audiência com conflitos emocionais. E isso é uma grande perda. Eles só podem participar se estiverem junto conosco no escritório. Eu fico muito feliz que os seus estagiários, as pessoas jovens que estão na sua advocacia podem te acompanhar. Mas eu quero de você tem
algum momento na sua carreira em que algum caso foi de extrema relevância que tenha te marcado e tenha modificado a maneira de você ver determinadas situações e ter te estimulado ao estudo e pesquisa? Eu não consigo identificar um caso específico. Eu acredito que no campo de família e sucessão, as investigações de paternidade acabaram me guiando, por exemplo, para o estudo da dissociação entre biologia e afetividade. Né? Eu tive um caso muito emblemático de uma dupla maternidade socioafetiva. Foi algo bastante inusitado, que alcançou a apreciação do STJ, num caso bastante emblemático, saindo um pouco da família e sucessão. Você sabe, Joel, o Joel eu acho que ele sabe dessa realidade, mas talvez ele não tenha se atentado. Eu não sou heroína, mas eu tenho uma identidade secreta. Muito embora eu atue no direito de família e sucessão, A Lois Lane aí. eu tenho uma paixão pela política. Né? Então, eu atuo no direito eleitoral também. E eu acho que essa oxigenação, esse interesse, a curiosidade sobre a qual você vinha me falando no intervalo, é fundamental para manter a sua mente aguçada. Então, você vai falar assim, nossa, mas o que família se comunica com o eleitoral? Como é que você construiu uma ponte entre esses dois aspectos? Você sabe que eu até já escrevi sobre isso, porque eu me indaguei como é que essas coisas dialogavam na minha cabeça. Se você for parar para pensar, uma das razões pelas quais hoje nós temos poucas mulheres, ou não tantas mulheres como nós gostaríamos dentro dos quadros políticos, é por conta de uma série de posturas esperadas por parte das mulheres com relação ao cuidado dos seus filhos, a administração da casa. Isso tudo demanda tempo, energia, e isso acaba afastando muitas vezes as mulheres de cargos decisórios e cargos políticos. Então, eu acho que essa ética do cuidado, né, e essa necessidade de democratização do cuidado dentro da família acaba repercutindo, inclusive, na participação feminina dentro dos quadros políticos. Então, você veja, Kátia, às vezes você é instada a participar de alguns processos e desenvolve predileções por determinadas áreas, instigadas pelos valores que você defende, pelas curiosidades que você nutre. Quando eu entrei no escritório, nós já atendemos vários políticos, das mais variadas correntes e partidos, mas nós atendíamos o Zeca do PT. Antes disso, o governador Pedro Pedrocian. Né? E nós tínhamos uma biografia de atendimento de homens que exerciam cargos políticos. Em 22, nós começamos a atender a Rose. E aí eu pude presenciar o universo da política a partir de uma perspectiva feminina. Né? Então, você vê os clientes que você acaba trazendo para atendimento, que buscam o seu atendimento, os valores pelos quais você passa a defender vão modulando o exercício da sua advocacia. Você vai descobrindo novas nuances, né? Novas exceções. Isso é muito interessante. E, doutora, voltando até a falar sobre o assunto de familiar, né? O que é a parentalidade sustentável e por que esse conceito ajuda a compreender as responsabilidades familiares contemporâneas? Eu fui amadurecendo o conceito de parentalidade sustentável a partir daquilo que a gente utiliza de sustentabilidade no âmbito do direito ambiental. Porque o que a gente percebe? A ideia que nós temos de maternidade e paternidade é que eles sejam postos de alta performance. É claro que nós desejamos que pais e mães cuidem dos seus filhos, que amem seus filhos, que façam pelos seus filhos tudo aquilo que é necessário para implementar a criação, a educação, a assistência, enfim, o cuidado. Mas nem sempre isso é possível. E nem sempre isso é possível da mesma forma para todas as famílias. Nós temos que pensar que mulheres e homens são diferentes por uma série de fatores, e os núcleos familiares experimentam diferenças também a partir dos obstáculos econômicos, geográficos, uma série de questões. E, às vezes, essas posturas de cuidado não são possíveis, ou, se são possíveis, às vezes não são suficientes. Em algumas situações anômalas, é verdade que há necessidade de responsabilização desse pai e dessa mãe pela negligência,
pela falta de cuidado, pela agressão, mas em inúmeras outras situações menos graves, a responsabilização não adianta, né? Você vai acabar penalizando de novo a própria criança e o adolescente que necessitam da presença do pai e da mãe. Então, é aí que entra a educação parental. Naqueles casos onde pai e mãe não conseguem cuidar do seu filho, não porque não querem, mas por conta das suas próprias dificuldades, que são inatas, às vezes decorrentes das suas próprias vivências, né, enquanto filhos, nessas situações, há de se tentar recuperar esse pai e essa mãe, né, para que eles possam perceber aonde está a falha e, a partir dessa percepção, mudar o seu comportamento. É como se fosse um resgate, né, um resgate do pai e da mãe possível. Então, é com base nisso que a gente cria o conceito de parentalidade sustentável, no sentido de que nem tudo acaba na precificação, nem tudo é monetarizado, né? Não, olha, eu tive uma infância difícil, então eu fui abandonada afetivamente pelo meu pai e pela minha mãe, por conta disso eu quero uma indenização por danos morais. Eu não estou dizendo que isso não é possível e às vezes é necessário, mas muitas vezes a gente acaba monetarizando algo que não é passível de aferição pecuniária, né? E quando isso acontece no exercício da prática parental, eu acho que é um dever do Poder Judiciário, da sociedade, da própria família, fazer essa tentativa de resgate. Eu ia até perguntar dessa questão da indenização financeira, doutora, mas a senhora também acredita que ela possa ser também algo até como uma função pedagógica e reparadora? Sim, a responsabilidade civil exerce essa função, né, não só de reparar o dano causado, mas ensinar pedagogicamente aquilo que não deve ser feito. Mas você percebe que todas essas funções da responsabilidade civil são pós-fato. O fato já está consolidado, o prejuízo já foi causado. Então você vai tentar amenizar, amortizar e, quem sabe, na melhor das hipóteses, ensinar que aquilo não deve ser feito. Eu acredito que existe uma função anterior que deve ser a preventiva, né? Eu acho que o Estado, o juiz, a sociedade e a família deve receber um tratamento mais humanizado no sentido de perceber que preventivamente a criança e o adolescente não deve receber aquele tipo de postura, porque aquilo vai lhe causar mal, vai impedir o desenvolvimento da sua identidade, da sua personalidade, né, das suas capacidades. Então, eu acho que a presença deve ser anterior, né? A responsabilização monetária deve ser a última ratio. Doutora Kátia, as experiências, tá tudo ótimo, mas a raquete e a bolinha já estão na mão pro ping-pong aí? Antes do ping-pong, vou fazer só uma pergunta, Só que buscar é a uma raquete pergunta, ali, então. inclusive, complicada que eu irei fazer. Nós tivemos aí 20 anos da Lei Maria da Penha, que foi comemorado agora no dia 7 de agosto, e eu gostaria de ver o teu ponto de vista com relação à banalização de algumas mulheres em utilizar as medidas protetivas para afastar o pai e acabar praticando uma alienação parental de uma forma indireta, né, afastando esse filho do convívio e, consequentemente, causando um próprio abandono afetivo pelo pai, mas causado por uma medida protetiva que não deveria ter sido, não que ela não deveria ter sido aplicada, porque o delegado que impõe, todo o nosso sistema está aí para a proteção da mulher, mas quando ela é utilizada de uma maneira equivocada, ela causa prejuízos que não voltarão, né? Não poderão ser amenizados. Como Além você de vê isso? fragilizar todo um sistema Com certeza. que foi criado para ser uma proteção. E ela esvazia uma pauta, né? É uma pergunta realmente muito complexa, né? E para problemas complexos não existem respostas simplórias, né? E eu acho que essa é uma tendência que hoje a sociedade tem, no sentido de banalizar a complexidade dos problemas, acreditando que existe algo mágico. Eu entendo e compartilho da preocupação de que muitos têm, no sentido de que a utilização, a má utilização de alguns recursos legislativos conduzam a problemas que nós verificamos essa semana
que passou mesmo, nós tivemos o caso de uma criança que foi exposta ao contato paterno, que tinha uma restritiva com relação à mãe, e isso acabou levando a criança a óbito em razão de possíveis maus tratos. Eu acredito que o problema não está propriamente na lei. Está, na verdade, na sua concretude, na sua concretização. Existem inúmeros instrumentos legislativos que são mal utilizados e que levam realmente a situações de inadequação. Né? Do ponto de vista conceitual, eu acredito que a lei da alienação parental tem inúmeros méritos. E eu acredito que afastar por inteiro a lei não seja a solução. Da mesma forma que nós sabemos que nós estamos diante de uma epidemia de violência contra a mulher, no âmbito doméstico e fora dele, e desmerecer a Lei Maria da Penha, os instrumentos por ela disponibilizados, também não é resposta. Eu acredito que nós temos de investir, né, nos mecanismos de aplicação dessa lei, né, nos mecanismos de adequação da lei à realidade concreta. É claro que muitas vezes, e aqui não estou fazendo a defesa dos magistrados ou da autoridade policial, diante de uma situação de risco, há de se fazer uma escolha, e é uma escolha difícil. Às vezes, diante de uma situação de risco, o juiz vai necessariamente deferir a medida restritiva, porque não fazê-lo implica, talvez, em colocar esta vítima numa situação de risco muito grande à sua integridade física, psicológica, moral. Então, ele vai optar por uma diligência mais acautelatória e afastar o convívio. Né? Então, é uma escolha difícil que precisa ser implementada ali, naquele momento, sob pena de se tornar absolutamente, infrutífero no passado, diante da concretude de um ato de violência, e a gente sabe que isso existe. Então, eu acredito que o problema maior não está no instrumento em si, mas em como realmente efetivá-lo. Né? A gente tem que reconhecer, existem denúncias falsas, né? Existe realmente a utilização indevida tanto das medidas restritivas como da lei da alienação parental, mas eu não acredito que essas exceções, e eu acredito que sejam exceções, desmereçam os próprios instrumentos. É que talvez essa correção seja menos danosa, né? Você afasta, peraí, vamos estudar isso aqui agora e dá para corrigir, se for o caso. Né? Existe é o que a gente chama de colisão ali, né? Quais são os direitos e as garantias que estão em rota de colisão naquele momento e como a gente pode ponderá-los. A gente faz ali um sopesamento, né? O que pesa mais, o que não é possível reverter, né? A agressão, né? O feminicídio é algo que eu não consigo reverter depois. Então eu vou optar pela medida restritiva, pelo afastamento do lar, enfim, porque isso eu consigo reverter. O aspecto patrimonial, enfim. Agora, a integridade física, caso atingida, é impossível de ser revertida. Nós poderíamos passar horas aqui conversando, porque é muito interessante observar a pessoa da advogada, porque aqui nós estamos num bate-papo. Geralmente a gente não tem nem esse tempo, né, Silmara? Geralmente ou ela está na docência, ensinando, ou está no lado adverso, e foi muito gratificante. Vamos então começar? O ping-pong. Passa a raquete aí para a doutora. Por favor, essa primeira. Doutora, uma palavra que defina família, na sua opinião? Afeto. Afeto ou cuidado? Qual conceito é juridicamente mais decisivo? No meu ponto de vista, afeto e cuidado se convergem. Afeto não é amor, afeto é cuidado. E uma qualidade indispensável a quem julga conflitos familiares? Muito embora a palavra que vem à mente no juízo comum seja sensibilidade, eu diria escuta. Uma lição que a advocacia ensinou à professora. Que a advocacia ensinou para a professora. Coragem. E o oposto, uma lição que a docência trouxe para a vida da advogada? Persistência. Um livro que marcou sua formação. Eu vou ser bem óbvia. Eu acho que é a Constituição Federal.
E uma pergunta jurídica que ainda gostaria de responder em algum momento. Uma pergunta jurídica? É. Eu acredito que a interlocução entre moral e direito. A gente já deixou aberto aí para nós, ó. Olha, próximos temas? O maior desafio da parentalidade contemporânea. Superar o mito da eficiência. E uma transformação urgente que precisa acontecer no sistema de justiça. A valorização do advogado. A advocacia em uma palavra. Coragem. O advogado é, antes de tudo, um corajoso. Você sabe o que é o mais interessante dessa semana? Todos Todo mundo a mesma coragem. coisa. Mas isso é um bom sinal. É um bom sinal. Quer dizer que nós temos muitos corajosos. Sim. Muito obrigada, doutora Silmara Amarela. Foi uma grande honra estar com você aqui na Antena 1, no nosso 96,7, e que nosso podcast vai estar aí no 96 News, disponível a todos aqueles interessados em conhecer um pouquinho mais da pessoa e a advogada tão querida para nós, doutora Silmara Amarela. Obrigada. Eu quero agradecer também a senhora, a doutora Kátia Paiva, por estar conosco mais uma vez, fazendo essa mediação aqui no nosso podcast Caderno Jurídico. Agradecer a doutora Silmara mais uma vez por essa conversa profunda e necessária. E esse foi mais um episódio do podcast Caderno Jurídico, especial Mês da Advocacia, uma realização do Grupo Figueiró de Comunicação, a produção da Rádio Antena 1 Campo Grande. E no próximo episódio, a gente recebe aí a doutora Ana Carolina para dar continuidade a essa série de encontros com personagens da advocacia de Mato Grosso do Sul. Muito obrigada pela sua audiência e continue acompanhando os nossos episódios de Caderno Jurídico. Valeu!